Os enigmas do Enneagrama, agora aqui no Etc. Talks. Eu falei de Enneagrama, que palavra especial, né? Mas hoje, especial é esse episódio, esse programa, porque não vai rolar só Enneagrama aqui. Vai rolar literatura, vai rolar espiritualidade, autoconhecimento. E para falar desses assuntos tão nobres que eu estimo tanto, eu tenho uma pessoa aqui que é especialista nesse assunto. André Pralon, obrigado pela sua presença, André. Imagina, eu que agradeço. Gosto muito de conversar com você, sobretudo porque você é de um conteúdo tão rico, mas tão rico. E eu percebi que você aceita desafios. E um desses desafios foi colocar esse conteúdo, materializar esse conteúdo nesse livro que está aqui, ó, De Volta para Casa. Eu tampei o título. De Volta para Casa. Um livro robusto, né, André? Olha que bacana. Em que você faz uma combinação tão interessante. Eu confesso a você que já tive a oportunidade de te entrevistar a respeito desse livro logo do lançamento, que não faz tanto tempo assim, mas eu gostei demais. Eu li um fim de semana, porque eu não queria parar de ler. Não são muitos livros que me levam a essa impressão, viu? Tem uns que eu pego, até digerir aquele capítulo, o outro. O seu tem uma preciosidade que, ao mesmo tempo que é profundo, porque trata de um contexto que é o Enneagrama, que a gente vai conversar aqui, mas trata também de uma aventura. É fantástico com os personagens que você foi colocando de vários lugares do mundo, e a gente não quer parar. Parece um filme de aventura extremamente bem engatado. Podemos começar falando a respeito dessa obra, para depois entrar no Enneagrama, que faz parte da estrutura do livro? Claro, claro. Antes de mais nada, obrigado pelo convite, né? Já falamos bastante sobre isso, sobre essas oportunidades da gente se movimentar naquilo que a gente gosta de fazer, naquilo que a gente tem a paixão, mas a paixão saudável, né? De fazer, de levar uma mensagem, de praticar aquilo que é o nosso propósito de alma. E quando a gente fala propósito de alma, está até acima daquela nossa missão do dia a dia, diária, né? E quando eu decidi escrever o De Volta para Casa, uma jornada de alma, a ideia foi justamente não trazer um livro técnico sobre Enneagrama. Embaixo dele eu vi que você tem um livro, né? Que é de um autor super bacana, que é um livro técnico. O que eu quero dizer com isso? Existem muitos autores que tratam do Enneagrama que vão explicar o que é o Enneagrama. Eu vou mostrar enquanto você que vão explicar Enneagrama para líderes, do Nicolai Cursino. Nicolai Cursino é um querido amigo meu, com quem eu fiz vários cursos juntos de PNL. Isso. E ele avançou profundamente nessa área que você domina também, exatamente, que é o Enneagrama. Exatamente. E aí o Nicolai, como outros autores, eles trazem o Enneagrama nesse formato técnico. Ou seja, eles vão explicar o que é Enneagrama, vão trazer um histórico do Enneagrama, vão explicar como que esse sistema de autoconhecimento funciona, quais são os 9 tipos, o que significa cada uma das linhas que formam o símbolo, a figura do Enneagrama. Vou pedir a você para mostrar na sua câmera, que está bem pertinho de você, a capa do seu livro. Ó, aqui está a capa do livro. É desse símbolo que você está falando? Isso, o símbolo ele está aqui como um sol nascendo por trás da pirâmide. Porque a história toda se passa no Egito. Né? Então, o ilustrador, né, que fez para mim essa capa, ele teve essa brilhante ideia de trazer o símbolo do Enneagrama, que é uma mandala, portanto, uma figura circular, como se fosse um sol por trás dessa pirâmide, né? Linda, cara. Exatamente. E aí, qual que é a diferença? E isso é é um ineditismo da minha obra, sem querer me gabar por causa disso, mas é sim o primeiro romance tratando do Enneagrama. Portanto, os ensinamentos sobre o Enneagrama no meu livro são diferentes de um livro técnico. Nós vamos vivenciar, por meio da história De Volta para Casa, uma jornada de alma, 3 personagens que vão se descobrindo, vão se autoconhecendo
por meio do Enneagrama, que no fim das contas é uma grande aventura, como você mencionou agora há pouco, e que não deixa de ser a nossa aventura diária, a aventura da nossa vida. Os nossos desafios que passam por a gente identificar essa tal de nossa personalidade. A personalidade é como nós nos apresentamos ao mundo. Se é como eu me apresento ao mundo, como você, Abrantes, se apresenta ao mundo, é também como as pessoas nos enxergam. Então não diz respeito só a mim, o autoconhecimento, diz respeito às pessoas que eu mais amo, ao meu círculo próximo, à minha família. Então eu preciso me lançar num processo de autoconhecimento, seja ele qual for, e aí a minha proposta é sempre o Enneagrama, que é onde eu sou especialista, para daí eu me conhecendo, eu saber como potencializar minhas principais tendências, meus principais traços, meus principais instintos, por assim dizer, e aprimorando essas coisas boas que eu já carrego dentro de mim, eu também minimizar aquilo que não é tão bom, nem para mim e nem para as pessoas que me cercam. Esse é o grande propósito, né, de um processo de autoconhecimento que o Enneagrama proporciona. Você me fez lembrar, dentro dos meus estudos da filosofia, a figura do Søren Kierkegaard. Esse cara nasceu na metade do século XIX e lançou no comecinho da segunda metade do século XIX, mais precisamente em 1856, ele nasceu um bocado antes, filho de pais protestantes, ele lançou um livro chamado O Desespero Humano, em que ele coloca ali as bases da filosofia existencialista que foi vigente ao longo do século XX até hoje, que é a filosofia da existência. Ele diz isso, que aventurar-se, você usou a palavra aventura, e o seu livro está cheio de aventuras, né? Aventurar-se causa ansiedade, mas deixar de arriscar é perder-se a si mesmo. E aventurar-se, no sentido mais elevado do termo, é precisamente tomar consciência de si próprio. Perfeito. Então ele já propõe o autoconhecimento. Exato. Você usou os termos autoconhecimento, aventura. Então está muito dentro dessa dinâmica da existência. E como jornalista, que é outra formação, o que me encantou também foi que nessa obra o André tomou cuidado de contextualizar a linha do tempo do romance e aventura, com aspectos jornalísticos de descobertas à época, desde a segunda década do século passado, com Gurdjieff. Isso. Quem é essa figura? O Gurdjieff, a gente pode dizer que é quem trouxe numa época mais recente, que não é tão recente assim, foi ali, como você falou, no século XX, né, na década ali de 1910, mais ou menos. Ele era um investigador das questões humanas, né, para resumir bem aí toda a jornada dele, e ele se aventurou pelo Oriente e acabou parando no Egito, onde ele se deparou com a mandala sagrada do Enneagrama. E aí ele mergulhou para entender o que era aquilo. E isso que eu estou dizendo é um fato, é uma coisa que realmente aconteceu. Por isso que está lá, como uma Por manchete isso jornalística. Que está lá. Então, De Volta para Casa, Uma Jornada de Alma é um romance, é uma história de ficção quando a gente considera os personagens que vão vivenciar a aventura de autoconhecimento e de autodesenvolvimento. Mas tudo, absolutamente tudo que houver dentro da história, com essas inserções que você brilhantemente chama de históricas, né, de jornalísticas, talvez, é tudo real, é tudo fidedigno ao que o Enneagrama, enquanto um sistema, né, como um sistema de autoconhecimento, ele nos traz. Então não tem invencionismo quando a gente fala de Enneagrama no livro. O personagem ele é real? Não, o personagem não é real, porque a história é uma história de ficção. Os eventos são criados para trazer para próximo do leitor realidades que ou ele vivenciou ou alguém muito perto dele já vivenciou. Então a ideia é que ele se identifique com um desses personagens principais, que são em número de 3, né? Porque são 9 tipos de personalidade do Enneagrama. Você escrever uma história de ficção com 9 personagens principais ia ficar uma grande confusão, né? Então são 3 personagens principais que vão vivenciar aquilo que nós vivenciamos diariamente na nossa jornada de vida. São os desafios, são os chamados para uma jornada heróica, que a gente muitas vezes passa, infelizmente, né, uma vida inteira sem despertar, sem prestar atenção nesses chamados, né? E aí, por meio desses personagens do livro, talvez a gente fale, peraí, essa jornada me interessa.
Eu quero me conhecer. Eu quero me tornar uma pessoa melhor, lapidando as minhas principais tendências, meus principais impulsos, a maneira como eu me apresento ao mundo, portanto, a minha personalidade. Esse é o convite da obra. Eu gosto muito de romance. Acho que você deve gostar também. Os romances são muito bem vendidos nas livrarias. Mas me atrai muito o romance que tem um pé fincado na realidade. Ou seja, ele tem um delineamento dos personagens que são de ficção com base num processo da busca do conhecimento humano. E isso aparece aqui. Deixa eu perguntar para você que está nos assistindo, eu não sei como é que é para você. Para mim é muito legal quando eu percebo que algumas coincidências acontecem na minha vida e vêm acontecendo e que eu me deparo diante de pessoas que eu nunca vi na vida, mas que são a chave de entrada para um novo portal de conhecimento. E eu fico emocionado quando eu sou a possibilidade da entrada de um novo portal de conhecimento com quem eu estou me relacionando. E eu percebi muito isso no seu livro. É muito legal o respeito que você tem para com esses encontros. E os personagens do livro, eu tô querendo que você leia o livro. Estou querendo que você busque esse livro aqui. Daqui a pouco ele vai dizer onde que você pode encontrar. Por quê? Porque me encantou muito perceber que lá na frente as pessoas começaram a se encontrar. Começaram a se aproximar e perceberam que nossas vidas estão entrelaçadas, André. Exato. Como é que você vê isso? Eu vejo isso quando há um alinhamento de propósito. E aí, como eu falei antes, para mim, propósito é algo muito maior do que o que eu gosto de chamar de missão. Que, aliás, é muito maior, por exemplo, do que o trabalho, esse trabalho laboral que a gente faz. O trabalho laboral que a gente faz é um instrumento para a gente cumprir a nossa missão aqui nessa vida. É uma ferramenta, é um processo. É um processo, e essa missão que a gente cumpre aqui na vida, ela está conectada a um propósito muito maior. É um propósito de alma, é um propósito talvez divino ou cósmico, chame como quiser. Que envolve todas as áreas da nossa vida. Que envolve todas as áreas. E quando há uma sincronicidade, quando dá um alinhamento, uma identidade entre pessoas que têm propósitos não iguais, porque eu acho que seria um exagero a gente dizer que pessoas têm propósitos absolutamente iguais, mas minimamente semelhantes, na mesma direção, afins. Aí há esse encontro. E a gente se transforma, Branches, é uma frase que não é minha, mas eu amo. O ser humano, nós nos transformamos no encontro. Essa frase é de Roberto Crema. Uma pessoa fantástica. Muito querido. Exatamente. Ele é o diretor da Unipaz. E ele fala isso, que a vida, ou nós, individualmente, nós nos transformamos no encontro. Quer dizer o quê? Que eu não posso imaginar que eu vou fazer uma caminhada de evolução pessoal andando sozinho. Eu preciso desse encontro com o outro. É o outro que vai me dar suporte, é o outro que vai reverberar o que eu tenho para doar. Eu também vou receber desse outro que ele tem para me oferecer, e também tem o outro lado. É essa outra pessoa que vai me indicar que talvez eu não esteja agindo da melhor maneira, que eu precise fazer alguma correção no rumo da minha vida, que eu preciso evoluir nesse ou naquele aspecto do meu comportamento. Então não tem como a gente evoluir sozinho, é no encontro mesmo que a gente se transforma. Repete a frase do Roberto Crema, por favor. Nós nos transformamos no encontro, que né? Lindo, que é lindo. muito Crema, bacana. Universidade Internacional da Paz. Isso. Fica em Brasília. Roberto Crema roda o Brasil e o mundo como um dos grandes discípulos, né, de Pierre Weil. Exatamente. Que escreveu livros maravilhosos a respeito da paz, a consciência da paz. Exatamente. E gosto muito de ler os livros de Roberto Crema, que ele traz para o concreto da existência. A filosofia existencial, é isso. Exato. Traz para o concreto da prática na nossa vida a vontade que não pode morrer nunca, para eu me aproximar de você e viver um encontro. É através dos encontros e da sustentação dos encontros que a gente vai construindo uma felicidade possível, né? Exatamente. E no fim do livro você... falar do fim do livro, eu acho que é melhor não, hein? Mas no fim do livro você deixa claro que vale a pena essa busca, né? Vale a pena. Vale a pena essa busca. Vou até mostrar aqui, ó. O livro é todo recheado desses símbolos da análise, do estudo, de um jeito muito gostoso. E o engraçado é que quando eu olho para você, eu lembro do Antoine... Não, esse não, é o outro, é o Albert Camus, não é? Que foi piloto.
O Exupéry, ele faz parte do prefácio do meu livro, que foi feito por um amigo meu, Marco Meda, né? Ele fez um paralelo porque eu era piloto de caça da Força Aérea Brasileira. Eu tô certo ou errado? Exupéry, sim. Que Albert Camus é outro. O Exupéry foi piloto. Isso. E você também. Eu era piloto, eu fui piloto de caça da Força Aérea Brasileira até 2015. E aí eu me aposentei, né? A gente não usa exatamente esse termo, a gente fala foi para reserva, né? Igual reserva de jogador de futebol, a gente nunca deixa de ser, fica ali, né? E aí depois disso, passado alguns meses sabáticos em que eu não fiz nada, eu resolvi mergulhar de corpo e alma nesse mundo do autoconhecimento, me deparei com o Enneagrama e nunca mais parei. Movimento, né, Carlos Abrantes? Como a gente estava falando nos bastidores. Daqui a pouco eu quero falar sobre movimento. Que correlação que você faz com o fato de você ter voado em alta velocidade durante muitos anos da sua vida com a busca do autoconhecimento? É interessante notar, quando nós vamos estudar a personalidade nossa e a gente começa a entender por que nós funcionamos de determinada maneira, por que nós temos certos padrões de pensar, por que nós temos certos padrões de sentir, portanto de lidar com as nossas emoções, a gente vai ver que esse perfil que nós traçamos também impacta nas atividades que a gente busca fazer. Então, já me adiantando um pouquinho aqui, a minha personalidade segundo o Enneagrama, hoje eu olho para trás e eu dou risada, porque eu falo, foi a minha personalidade que me levou a buscar essa profissão, que é uma profissão, imagina, né, militar, é uma profissão dentro do militarismo extremamente meticulosa, que é ser um piloto de caça. E qual é a personalidade do André segundo o Enneagrama? Depois a gente, não sei, acho que vamos falar um pouquinho. Claro. É a personalidade do chamado perfeccionista. Aquele que gosta de regras, aquele que gosta de detalhes, aquele que busca pela excelência, pela qualidade, que gosta de normas. E tudo isso é muito conectado e necessário com a atividade de um piloto de caça. Olha como as coisas vão, né? Que idade você entrou para o mundo militar como piloto? Você sabe que eu tinha 17 anos quando eu entrei para a Academia da Força Aérea, eu passei no concurso, né? Tanto é que, uma historinha rápida aqui, a minha mãe, ela não queria que eu fosse, porque o meu pai também era piloto de caça e faleceu de acidente de avião. Quando eu falei para minha mãe, passei para a aeronáutica, vou para academia. Ela falou, não vai. Eu falei, é óbvio que eu vou, é a minha vida, é o meu destino, eu passei, eu quero ir. Só que eu tinha 17 anos e ela precisava assinar uma autorização. Isso era assim, a questão de um mês, né? Dali a um mês eu faria 18 anos, mas para ir eu precisava da autorização dela. Então foi uma confusão em casa, eu entendo hoje, inclusive com esse conhecimento do Enneagrama, eu volto para trás e consigo também perceber o posicionamento da minha mãe, dentre várias outras coisas, neste episódio. E isso também é muito legal, né? Quando nós mergulhamos no Enneagrama, quando nós conseguimos entender essa história toda das personalidades, isso não vai servir só para mim. Se eu conheço a personalidade do Abranches, eu vou tratar o Abranches com mais compaixão. Eu vou entender as motivações e as dores do Abranches que levaram ele a ter determinado tipo de comportamento de um modo geral. Percebe isso? Quer ver como é que as coisas estão interligadas? Você não sabia dessa sua personalidade quando você entrou. Não tinha absoluto, não tinha a menor noção. Hoje, você tendo a noção, você age de um jeito muito melhor. Muito melhor. Com você mesmo e com seus clientes, seus pacientes. Com os meus pacientes. É terapeuta. Eu sou terapeuta com as pessoas em casa, Branches. A relação familiar, ela é outra, completamente diferente, antes do Enneagrama e depois do Enneagrama. Porque todo mundo lá em casa conhece de Enneagrama. Então, o nosso relacionamento melhorou, porque eu sei qual é o caminho mais seguro para acessar, por exemplo, o melhor do meu filho. Ou seja, você está colhendo frutos por sua busca pelo autoconhecimento. Exatamente. E você tem um método para isso, como bom controlador do processo. Você tem um método para isso que é o Enneagrama. É o Enneagrama. Vamos falar dele, então? Vamos. Eu estou curiosíssimo para você falar sobre os vários tópicos. Vamos lá. Os vários tipos de personalidade. Isso. Nós vamos falar de 9 tipos aqui, mas parece que há combinações entre eles que levam para 200 e tanto. Como é que é isso? Existem nuances, né? Porque nós temos um traço, né? Uma personalidade que é aquela que nos é predominante.
Então, muitas vezes, quando eu estou ensinando ou tratando de Enneagrama, as pessoas falam assim, não, eu fiz o teste do Enneagrama, que existe um teste para dar um indício, né, da sua personalidade segundo o Enneagrama. Eu sempre faço essa ressalva, personalidade segundo o Enneagrama. Por quê? Porque existem outros sistemas, Sim. existem outras ferramentas que vão tratar de personalidade. E que são respeitadas. Que são respeitadas. Nós, hoje aqui, estamos tratando disso, porque é a minha especialidade. Então, as pessoas, quando você apresenta os 9 tipos de personalidade segundo o Enneagrama, elas falam assim, não, mas espera aí, eu me identifiquei com quase todos. Por que eu sou esse eneatipo, né? Porque eu tenho que me enquadrar no Por que é essa aqui? Aí eu explico. Porque sim, é verdade, nós temos um pouquinho de cada uma dessas 9 personalidades. Mas existe uma que é predominante em nós. Existe uma que vai revelar todas as nossas crenças por trás dos nossos comportamentos. Por trás da maneira como eu me apresento ao mundo, existe toda a minha história, desde a minha infância, experiências emocionais e traumas emocionais, dores emocionais, que vão aos poucos moldando a minha personalidade desde a primeira infância, e isso vai se fortalecendo até ali a idade do adulto jovem, 24 anos de idade, e dali para frente eu não vou mudar aquela personalidade. Mas isso não é fixo, igual você falou, existem nuances. Eu tenho um pouquinho dos outros 8 pontos, das outras 8 personalidades. Eu tenho dentro da figura do Enneagrama, como o Abranches já mostrou aqui, é uma figura circular com 9 pontos. Isso significa dizer que eu tenho do meu lado um outro ponto, uma outra personalidade, de um lado e de outro. A gente chama de asas isso. Puxa. Então eu tenho impacto e interferência dessas duas outras personalidades em mim, dinamicamente, etc. É muito... à medida em que o seu paciente, o seu cliente, o seu analisando, vai conhecendo a si mesmo, ele vai vendo essas várias relações entre os pontos que o caracterizam. Agora uma pergunta. Você usou a palavra personalidade. Isso. Rudolf Steiner, um médico alemão, criador da antroposofia, lá na terceira década do século passado, a partir de 1920, estudou 4 tipos de temperamento. O colérico, sanguíneo, fleumático e o melancólico. Qual a relação entre esses temperamentos e a personalidade? Total. Ou as personalidades? O Enneagrama, ele é dividido, isso me remeteu muito às tríades, né? Os 9 pontos dentro da mandala do Enneagrama são divididos em centros de inteligência. A gente chama de tríades, que são em número de 3. Portanto, são 9 pontos, 9 tipos de personalidade, nós temos 3 centros de inteligência. O mental, o emocional e o instintivo. Então, quando nós falamos, por exemplo, dos eneatipos, que estão na tríade dos instintivos, que é o 8, 9 e 1, daqui a pouco a gente talvez vai destrinchar o que são esses números, né? Nós estamos falando de pessoas que estão conectadas mais com a energia talvez colérica, essa energia mais instintiva, essa energia mais de terra. Que bacana isso que você está falando. Exatamente. Aí você pula para o 2, 3 e 4, você cai na tríade dos emocionais. Então talvez seja esse mais melancólico que ele menciona, são pessoas que acessam mais o coração, são pessoas que estão conectadas mais com o passado, porque os instintivos eles estão muito conectados no tempo presente, os emocionais no tempo passado. E aí você pula para os 3 últimos, que é o 5, 6 e 7, e aí você já vai para a tríade dos mentais. Pessoas que estão conectadas mais no futuro, são pessoas mais ansiosas, são pessoas que vivem mais na correria, que têm aquela mente acelerada, muitas ideias, como a gente vai ver daqui a pouco, quando talvez formos aí falar um pouquinho sobre cada tipo. Então tem muita correlação com o que você falou, como tem correlação, por exemplo, com a astrologia. É muito engraçado quando a gente vai ver, por exemplo, alguns signos, embora nós tenhamos apenas 9 enetipos e os signos são em número de 12, né? Mas a gente consegue perceber algumas características para quem mergulha também nesse universo da astrologia, né? Dos signos com alguma personalidade dentro do Enneagrama. Então eu acho muito legal isso, que não existe nada fechado, né, Branches? Eu acho que todo conhecimento agregado, ele vai construindo algo bom para... A inteligência está em fazer as pontes e as conexões entre eles, né? É isso. Você falou que o seu é o número 1. Vamos começar dele, então. O número 1 é o líder perfeccionista. É, o perfeccionista, exatamente, né? Quais características principais dele? Então, o perfeccionista, como o próprio nome sugere, ele é uma pessoa, né, homem ou mulher, que está muito conectado na busca da qualidade.
está conectado naquela questão de seguir regras e normas. São pessoas que, via de regra, têm um senso de ética moral muito apurado e de justiça também. Agora é importante notar o seguinte, no comportamento, essas pessoas vão se tornar rígidas. Elas têm uma crença que a gente chama de crença central, que permeia cada um dos eneatipos, cada uma das personalidades. Neste caso específico do perfeccionista, ela tem uma crença central de que ela não pode errar. Ela não pode falhar. E quando erra, ela se pune muito. Ela se pune. E sabe por quê, Abranches? E é importante eu falar isso, e vocês guardem que o que eu vou falar agora vale para todas as personalidades. Existe uma motivação por trás da criação, da formação da nossa personalidade. Normalmente atrelada à nossa primeira infância, normalmente atrelada ao amor de papai e mamãe. Os primeiros seres que nos deram amor e nos acolheram. É importante. Então eu vou dar o meu exemplo, não é o exemplo dos perfeccionistas no Enneagrama, é o exemplo do André. Varia um pouquinho para lá e para cá, mas é a base para a formação dessa personalidade. André foi criado por uma mãe extremamente rígida. Eu já comentei aqui que meu pai faleceu de acidente de avião, eu tinha apenas 3 anos. Então toda a minha primeira infância basicamente foi gerida, né? A minha educação foi dada pela minha mãe. A minha mãe, né? Ela era uma pessoa rígida, que cobrava regras, que cobrava postura e que não admitia erros. Uma criança que não tem maturidade emocional 100% formada, o que ela olha para esse cenário e diz? Para que minha mãe me ame, eu não posso errar. Olha que dinâmica de formação da personalidade. Muito forte. Só que isso não reside apenas na primeira infância. O André e o perfeccionista, que tem essa personalidade, ele cresce acreditando nisso, por isso que a gente chama de crença. É uma crença que eu enraizo em mim, que eu ancoro dentro de mim e que passa a ser uma verdade para todas as relações. Então hoje o André, com 55 anos, ele é um perfeccionista, ele prima pela qualidade e ele ainda acha que ele não pode errar. Por quê? Porque se ele errar, ele não será amado. Aí já não é só por mamãe e papai. Aí é pelo marido, pela esposa, pelo filho, pelos amigos mais próximos, pelo amigo querido, pelo Abranches. Eu não posso errar aqui. Olha aqui, ó, o André. Talvez quem esteja me assistindo possa ver que o André tem uma postura rígida. Não tanto quanto no passado. Porque como eu conheci o Enneagrama, e esse é o grande objetivo, eu preciso evoluir no meu ponto. Eu preciso entender que eu vou morrer perfeccionista. Mas eu não preciso ser mais uma pessoa rígida. Excelente. Eu posso me permitir errar de vez em quando porque eu entendo que eu sou uma pessoa imperfeita, eu sou um ser humano. Essa é a grande sacada. É uma frase que eu gosto muito, né? Quando que o Eneatipo 1, o perfeccionista, ele sai dessa zona mais cinzenta, né? E que chamaria de sombra ou do ego, e ele acessa a essência dele. Essa essência não é deixar de ser o Eneatipo 1. É fazer, sabe o quê? É aceitar que a vida, o mundo é perfeitamente imperfeito. Ou seja, isso vale para todos os outros 9 tipos. Sim, no sentido de que é para evoluir no ponto, é entender essa tendência principal, esse traço de personalidade que vai te acompanhar até o fim da sua vida, mas que você não seja escravo, que você não esteja conectado com as suas paixões emocionais, como a gente chama, que no caso do Eneatipo 1 é a raiva. É a ira. Não é raiva, não. É a raiva exponenciada a 3, 4, 5 ou 1000, que a gente chama de ira. Quem conhecido no mundo aí tá com você nesse tipo? O Eneatipo 1 perfeccionista, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Primeira coisa, né? Eu posso falar uma coisinha sobre isso? Porque o que a gente vai fazer agora aqui? A gente vai meio que rotular pessoas. Quando nós realmente aprendemos sobre Enneagrama, e aprendemos os 9 tipos, invariavelmente a gente começa, então por isso que a minha esposa é daquele... A gente começa a olhar para os outros, que aliás é muito mais fácil, né? A gente falar dos outros e apontar o dedo do que nós mesmos. Gente. Aí a gente começa a rotular as pessoas. Não é um caminho seguro. Este que nós vamos traçar aqui é um caminho seguro, porque essas pessoas famosas, elas servem também para um propósito didático. Porque quando a gente olhar os nomes que eu vou falar aqui, a gente fala, putz, é verdade. O pouco ou muito que eu conheço desse personagem famoso, dessa pessoa famosa, realmente é como o André está falando. Ele é realmente bem perfeccionista. Olha o trabalho que ele realiza e olha os resultados que ele alcança. Ele realmente é um perfeccionista. Por exemplo, perfeccionista. Por exemplo, um perfeccionista. Margaret Thatcher.
Lembra da Dama de Ferro? É, primeira-ministra da Inglaterra. Primeira-ministra da Inglaterra, ela era uma pessoa que se olhava, era extremamente rígida, né? Até na postura dela, ela passava, transmitia essa posição do jeito de falar, Quem uma mais? Coisa impecável. Tem Gandhi, tem Kaká, o jogador de futebol. Gandhi também. Perfeccionista. O Kaká, o jogador de futebol. Isso. Né? Você vê a postura dele, você vê a maneira como ele se comunica. Né? Uma pessoa, o Kaká é um lorde falando, é uma pessoa que parece que está escolhendo as palavras para não errar. Olha aí por trás, né? A motivação sempre de não querer errar. E aí a gente tem a Celine Dion, que é aquela cantora que inclusive está passando por um momento delicado na vida pessoal, mas se você olhar a impecabilidade da voz da Celine Dion, para quem teve a oportunidade de assistir a um show dela, você vê que é tudo perfeito. Né? Ela prima pelos detalhes, ela primou pelos detalhes durante toda a sua carreira. E da mesma maneira, a nossa Sandy, cantora. Filha do Chororó. Exatamente. Que já falou que ela é muito ansiosa. Exato. E que no último show de despedida da dupla com o menino lá, o Júnior, ela teve crise de pânico, de tanta preocupação para com a perfeição. Olha aí. Fechamento de um ciclo com o irmão. Tá vendo como que é? Ó, eu tô preocupado com o tempo, rapaz, porque tem tanta coisa bacana para falar aqui, ó. Tô falando para você, compre o livro De Volta para Casa, que você vai entrar em detalhes muito interessantes. André, onde é que... Vou aproveitar esse gancho aqui. Onde é que as pessoas podem ter acesso? Então, qual o caminho? Nós estamos em São José dos Campos, né? Eu sei que seu programa e tudo que você faz tem alcance nacional, quem dirá aí mundial, mas nós hoje estamos aqui em São José dos Campos. Para quem é daqui, que é a minha cidade natal, esse livro está fisicamente na livraria Leitura no Shopping Colinas. Então, se você for lá no Shopping Colinas, na livraria Leitura, você vai encontrar... A leitura tem também no Center Valley, será que tem? Não, tá só no Colinas. Tá só no Colinas. Aí fala assim, André, mas eu não quero ir na livraria, porque não sou de São José, moro em outra cidade. Você tem duas possibilidades. O meu livro está à venda na Amazon, no site da Amazon, e também no site oficial da obra, que é o site do autor, que é devoltaparacasa.com.br. Aí lá você encontra direitinho lá o livro. E você também tem a sua página no Instagram, tem a sua página. Tem minha página, sempre André Pralon. Sempre André Pralon, me achar no Instagram, André Pralon, Facebook. Chega André de falar de você. Vamos lá, o líder ajudante agora, número 2. O ajudante, né? Essa pessoa que vai se mostrar no mundo, como o próprio nome sugere, como aquela que está sempre disponível para o outro. Né? Então ela tem essa crença, e eu sempre vou trazer, porque é muito importante a gente entender também, Abranches, que o que define a personalidade não é o comportamento, é o que tem por trás, é essa motivação, é essa crença que tem por trás. Para agir daquele jeito. E o que tem por trás do Eneatipo 2, o ajudante? Uma crença de que ele só será amado ou amada, ó papai e mamãe lá atrás, se ele se colocar à disposição do outro. Então as necessidades pessoais, as minhas necessidades, não são importantes. O mais importante é a necessidade do outro. Então essas pessoas, via de regra, elas se anulam. Elas deixam de olhar para si, inclusive chegando ao ponto de não se cuidarem, de desenvolverem doenças, né? De serem eventualmente obesas, talvez. Por quê? Porque não olha, eu não tenho tempo. Eu não vou olhar para mim, porque o importante é olhar para o outro. Eu preciso disso para ser notado, para ser valorizado, para ser amado. Deixa eu ganhar tempo aqui. O líder vencedor, número 3. O vencedor, como o próprio nome sugere, é aquela pessoa que vai se comportar no mundo de uma maneira extremamente competitiva. Neste caso, a crença dele, e provavelmente isso foi cobrado dele na infância, é que ele só vai poder ser amado, as pessoas só vão valorizá-lo se ele mostrar que ele atinge metas, que ele realiza. Não basta tirar uma nota boa, tem que ser a melhor nota. Tem que ser o primeiro, tem que ser a melhor nota. Se eu entro numa competição, eu vou ser o primeiro lugar. Não basta ser bom. Sabe uma figura que é provavelmente, né, a gente... O Ayrton Senna, por exemplo. O Pelé é tido como Eneatipo 3. E isso, porque são pessoas que trazem no cerne de si essa coisa da competitividade. Engraçado, não necessariamente você citou doente. Duas pessoas que viraram heróis. Exatamente, viraram nacionais. Heróis. E dentro do esporte, percebe que dentro do esporte, lembra que eu falei que muitas vezes a personalidade define o que a gente vai fazer na vida como profissão, talvez? E todo esporte, via de regra, é o quê? Competitivo.
Que é o que Pessoa define o competitiva. Eneatipo 3, o vencedor. A gente Para diz que ele é esse competitivo. tipo, aquela coisa, o que vale é competir. Para ele não, né? O que vale é ganhar. Exatamente. E o líder intenso? O líder É o quatro. intenso, exatamente, é uma pessoa, me remeteu aqui muito ao melancólico que você falou lá daquele outro estudioso, né? Porque o Eneatipo 4, ele é uma pessoa que eu gosto de falar com muito carinho dele, é uma das pessoas mais intrigantes para mim dentro do Enneagrama, né? E por muito tempo, eu posso falar isso aqui, se ele ouvir não tem nenhum problema, porque ele sabe disso, eu achava que meu filho era um Eneatipo 4. E quando eu me deparei com essa possibilidade, eu falei, meu Deus, que desafio enorme para ele e para quem convive. Porque o Eneatipo 4, como o próprio nome sugere, ele é o intenso. Então ele é aquela pessoa que ora está muito aqui, por exemplo, alegre, satisfeito e bem, e de uma hora para outra, sem que haja uma explicação minimamente razoável, ele cai no que a gente chama de um buraco muitas vezes emocional. Ele se introjeta, ele se isola. Sem que isso seja um transtorno bipolar? Sem que isso seja, mas que pode se transformar. Então inclusive tem que ter os levando a cuidados para consequências muito sérias, né? Atitudes muito sérias em alguns casos. Mas né? com a devida equilíbrio a pessoa consegue conviver com esse Eneatipo. Exatamente, o grande dilema do Eneatipo 4, e aí a gente precisaria investigar as origens, é que ele parece que tem uma dificuldade de entender o seu lugar no mundo. Ele tem uma dificuldade de identificação da sua própria existência. O que estou fazendo aqui? Parece que as coisas não fazem sentido, parece que está sempre lhe faltando algo. Um algo que ele olha para o outro e ele não vê faltando. Então ele tem uma paixão emocional que a gente chama de inveja, porque ele olha e fala, como assim? Por que o Abranches é tão feliz e eu não sou? Entende isso? Então por isso que eu falo muito carinho com os tipos 4, os intensos. E o 5, analítico? O 5 é o analítico, como o próprio nome sugere, ele é uma pessoa extremamente observadora. A gente está entrando aqui, quando a gente fala do 5, naquela tríade dos mentais. Então são pessoas que em algum momento da sua formação psicológica, da formação da sua personalidade, ele criou essa crença de que conhecimento é poder. Já ouviu essa frase? Conhecimento é poder. E lá nos temperamentos do Rudolf Steiner, combina com o fleumático. Isso. Analisa exato. tudo. Analisa tudo. Antes de tomar uma decisão, demora. Isso, exatamente. Calcula, raciocina. Eu dou um exemplo que é muito interessante. Aquela pessoa, né, tá entrando um bando de gente, um monte de gente dentro de um avião, por exemplo. Né? E normalmente a gente entra no avião, a gente vai procurando ali, olhando o nosso número, procurando a nossa poltrona. O analítico, o Eneatipo 5, ele vai entrar, a primeira coisa que ele vai fazer, onde é que estão as saídas de emergência? A minha poltrona está a quantos passos da saída de emergência? Tem gente do meu lado ou não tem? Então é aquela pessoa que está o tempo todo realmente analisando, observando as coisas e acumulando muito conhecimento, Abranches, estuda muito. Ele faz um curso de graduação, quando acaba aquele curso, ele não vai trabalhar naquilo, ele vai fazer outro. Porque ele acha que ele não... aí já é uma questão a ser trabalhada, ele nunca se considera pronto para servir, para colocar o conhecimento dele disponível para o mundo. Gerar e aí, produtos esse é o desafio reais, dele. Esse é o e desafio o precavido? crescimento. Tipo 6. O precavido é uma pessoa que é um buscador, como a gente fala, de segurança. Então, por isso que o nome precavido. É provavelmente um adulto que lá no passado teve uma experiência de abandono. Não um abandono intencional, mas ele teve a percepção, de alguma maneira, putz, eu estou abandonado. Pode ter sido, por exemplo, uma experiência que muitas vezes acontece, de ele, quando criancinha, está na praia com os pais, a praia lotada, ele vai na água. Quando ele volta, ele não encontra mais onde os pais estão. Sabe aquela história de criança perdida na praia? Os pais abandonaram essa criança naquele momento? Óbvio que não. Mas ele criou a percepção naquele momento, meus pais me abandonaram, estou sozinho no mundo. E aí ele cria essa personalidade do precavido, pessoa que acha que o mundo é um lugar perigoso e elabora N tipos de planos e planejamentos para o futuro. A questão e o desafio para o Eneatipo 6, que convive muito com o medo, é que ele se paralisa no presente. É o excesso de precaução. Excesso de precaução, mente lá no futuro, ele fica o tempo todo pensando o que pode dar errado e com isso ele esquece de viver o momento presente, que é o mais importante. O nosso tempo está acabando, mas eu quero falar de um que eu gosto muito, que é o otimista. Otimista. Se eu não me engano, a gente tem aí uma tendência a achar que você é um 7, né? Era que a gente Você me falou isso, mas
eu quero saber se é tudo isso mesmo. O 7 é o... Eu sou um otimista muito concreto ali na realidade. Eu não, Exato. não desprezo os perigos, vamos dizer assim. É, né? Não, mas tá certo. Vai, me analisa aí, vai. Então, o 7, ele para mim é muito interessante falar do 7 porque ele é o meu desafio, né? Na verdade, ele é o ponto onde o Eneatipo 1, que é o perfeccionista, tem que se espelhar para crescer. Porque ele traz justamente o que o Eneatipo 1 não tem. O Eneatipo 1 é o rígido, perfeccionista. O 7 é a leveza. O 7 é aquele que... Não estou dizendo que é você. Mas eu sou é leve aquele até que a certo vida ponto, é sim. uma festa. É aquela pessoa que está inteiramente em movimento o tempo todo. E aí é hábil para ter várias ideias. É uma pessoa com ideias e ideias, muitas ideias, todas fantásticas, todas nobres. E produtivas, não conectadas. Fica só no mundo das ideias, não. Não, ele coloca em prática. Quando ele tem um nível de consciência muito baixo, que não é o seu caso, de verdade, de coração, um Eneatipo 7 com nível de consciência baixo, ele tem uma questãozinha que ele precisa olhar, que ele não quer acessar dor. A vida para ele é uma festa, ele gosta de coisas prazerosas. Às vezes, quando ele começa um projeto e aquilo, em algum ponto, aparece muito obstáculo, muita dificuldade, ele tende a abandonar. E aí ele não fica ocioso, ele vai para um outro que vai dar mais prazer. Mas ele não fecha ciclo. Ele não fecha ciclo. E isso no nível de consciência baixo. Agora, uma pessoa que já evoluiu, ele inicia um projeto e ele tem excelentes ideias e ele vai até o fim. Ele faz a coisa acontecer. Inara, eu vou dar uma estouradinha aqui no tempo, viu? Porque esse assunto tá bom. Se eu for desse aí mesmo, que eu tô acompanhado de quem? Tem ideia? Você tem a lista das pessoas? O Eneatipo 7 tem pessoas interessantíssimas aqui. Por exemplo? Tom Hanks, Jô Soares, Jim Carrey. Pessoas que escolheram como profissão o quê? Comunicação. Carisma, né? alegria. Sr. Carlos Abrantes. Comunicação, carisma, trazer mensagens positivas, trazer mensagens prazerosas, ao mesmo tempo profundas, que alavancam as pessoas. O que o Jô Soares fazia por meio do seu bom humor, inteligentíssimo, né? Ele alavancava as pessoas. Então ele é um excelente exemplo de Eneatipo 7. Porque a gente olha para o Eneatipo 7, são pessoas que só querem festa, não sei. Não, ao contrário, estão conectadas ao plano divino. É no ponto 7 que reside, a gente falaria de uma outra dimensão do Eneagrama, mais espiritual, o plano divino. Olha só que importância, que peso bom de carregar. Tem antenas psíquicas voltadas. Tem umas antenas conectadas com o cosmos, com tudo que a gente tem para fazer aqui. O 8, líder poderoso. É o poderoso. O 8 já é aquele que a gente... ele tem por trás dessa personalidade do poderoso, que é a sua busca. Ele tem uma busca constante por controle e poder. Mas eu olho com tanto carinho para o Eneatipo 8, que é uma pessoa que a gente olha e fala, poxa, essa pessoa é forte. O Eneatipo 8, você olha, são pessoas que fisicamente andam com o peito estufado. Mas, Abrantes, aquilo ali é uma proteção. São pessoas que provavelmente na infância sofreram abusos, sofreram violências, agressões, invasões de todo tipo que você puder imaginar. E aí ele tem que se blindar, ele cria essa couraça de poderoso, por isso que ele se chama o poderoso no Eneagrama. E vende esse self. Ele vende essa imagem de uma pessoa que não tem vulnerabilidades. A grande questão do Eneatipo 8 é não mostrar nenhuma vulnerabilidade. Por quê? Porque ele não quer mais ser machucado, não quer ser mais invadido. Tá vendo quanta coisa a gente precisa descobrir fazendo terapia com esse cara aí? Para finalizar, o líder mediador. Fantástico. O líder mediador é aquele que vai buscar a harmonia. Olha que beleza. Ele vai buscar a paz. É o ponto onde reside o divino amor. Então são as pessoas que fazem de tudo para não entrar e nem criar qualquer tipo de conflito. Por isso que chama mediador. É o famoso deixa disso. É aquela pessoa que, de fato, quando duas outras estão brigando, vai entrar no meio e vai falar, não, deixa disso. Vamos fazer as pazes. A vida é maior do que isso que vocês estão aqui brigando. Nossa, vamos nos unir. É o que você disse do Roberto Crema. Exato. Esse é o mestre do encontro. Porque ele favorece os encontros. Sabe quem reside aí? Você conhece essa pessoa? Chico Xavier. Né? Uma pessoa que está ali, de fato, que legal. Trazendo. Ele tem muito do ponto 2 também, que é o ajudante. Imagina, Chico Xavier escreveu muita coisa, então ele é muito tipificado como 2, mas ele traz ali, como tantos outros líderes, né, nessa linha mais espiritual, essa coisa também da paz e da união, porque trazem essa mensagem, né? Então, enfim, tem outros aí que residem André, naquele ponto. Eu vou te chamar depois aqui para a gente descer mais profundamente em torno de alguns pontos aqui que você achar interessante.
interessante. Tá ótimo. Porque eu tenho certeza que isso vai repercutir no coração de quem está buscando a si mesmo. Tá bom. Que muita gente que nos acompanha está procurando a excelência do autoconhecimento para uma autolibertação muito bacana das algemas que prendem as resistências ao mundo mais precário. Chega a hora da gente se libertar disso tudo e usar todas as ferramentas que a gente tem para alcançar a felicidade aqui e agora, e não depois. É isso. Depois também. Depois Mas também. aqui e agora, por que não usufruir já, né? Isso, exatamente. Obrigado, viu, pela sua presença aqui. É sempre muito legal conversar com você, viu? Obrigado a você pelo convite. Eu estou à disposição para quando você me convidar. Estarei aqui com o maior prazer. Obrigado você que nos acompanha aqui no Etc. Talks. Tchau.